Boa noite, mamães, tudo bem? Voltamos com o nosso curso. Boa Hoje noite. É o terceiro dia. Boa noite, Flávia. Ontem nós falamos sobre comportamento. No primeiro dia nós falamos sobre dicas práticas de como incluir esses objetivos da criança dentro da rotina. E hoje nós vamos trazer para vocês sugestões de como definir esses objetivos e também de atividades, brincadeiras para o dia a dia com essas crianças. Isso aí. Então, para a gente poder definir, né, de forma segura, com boas referências, objetivos do brincar, né, onde a nossa criança ainda apresenta atraso, se caso a sua criança não tenha, por exemplo, tido acesso a uma boa avaliação, ela ainda não fez um checklist, não passou por um psicólogo ou nenhum outro profissional que possa ter avaliado em cada área qual atraso ela vem apresentando, você consegue buscar essas referências, né? Nós temos aqui, olha, o site da Sociedade Americana de Pediatria, que é o CDC, a setinha ali tem o link do site direitinho, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. E eles apresentam um checklist muito bom, além de um aplicativo de rastreio, que pode te ajudar a compreender melhor esse universo, né? Dentro aí da sua própria casa. O checklist tem esse modelo, né? O checklist deles apresenta aí desde a idade dos 2 meses até os 5 anos, né? E ele é bem completo, porque ele vai trazer aí os pontos de socialização, de linguagem, cognitivos e motricidade, né? Além de muitas dicas que ele também traz para ajudar os pais a irem iniciando esse processo estimulativo em casa, né, Flávia? Isso, e eu acho bacana que é um checklist mesmo para você anotar, marcar, assinalar ali o que seu filho faz, o que ele ainda não faz, né? O que ele deixa de fazer. Então, é um checklist assim muito intuitivo, né? Porque ele sugere também a estimulação. Se não me engano, eu tenho ele salvo lá no meu perfil. Eu postei ele uma Isso. vez, eu acho que eu deixei salvo lá. Ah, então, isso seria até uma boa ferramenta de busca, né? No site, gente, conforme eu mostrei anteriormente no link, é, existe a forma de você baixar, tá? Inclusive aquele aplicativo de rastreio. E aí, como que você vai utilizar isso aqui? Lembra do que a gente veio falando aí nos 2 últimos dias, né? Tenha o caderninho, registra, anota, né? Eu coloquei aqui que é o observar, o registrar e o agir, né? Então, ali você vai conseguir avaliar os principais pontos e ali vai mostrar para você, né? O que na verdade, né, gente, no que se baseia um checklist dos marcos de desenvolvimento infantil? É justamente o que a maioria dos pares, né? Quando a gente fala pares, são as crianças da mesma faixa etária, que eles já fazem, né? Que eles executam. Então, o que tiver fora dessa taxa de normalidade, a gente precisa investigar o porquê, né? Os pontos que o checklist traz são exatamente esses: social e emocional, linguagem e comunicação, cognitivo, né? Onde ele traz ali a questão da aprendizagem, pensamento, resolução de problemas, e o movimento, né? O desenvolvimento físico dessa criança, que aí tem tudo a ver com a motricidade dele, né? E aí ele engloba a motricidade grossa, né? Ampla, e a motricidade fina, por exemplo, os movimentos de pinça, as escritas, né? Os encaixes mais refinados, né? Isso. E aí, o que a gente vai fazer? Vocês vão pegar, avaliar cada tópico, ver o que a sua criança faz e o que ela não faz ainda, tá? Isso é muito importante. E ele tem um tópico que eu até registrei aqui para vocês, em relação a
principal perigo, né? Quais os principais perigos? Ele escreve assim: haja cedo e converse com o pediatra do seu filho, se ele. E aí, esse aqui, ó, até circulei embaixo, para 24 meses. Então, por exemplo, a faixa etária aí dos 2 aninhos, né? Se ele ainda não usa frase de 2 palavras, por exemplo, beber leite, né? Se ele não sabe o que fazer com coisas comuns, como, por exemplo, uma escova, telefoninho, né? Se ele não leva ao ouvido, um garfo, uma colher, não imitações e palavras, não segue instruções simples, não anda com firmeza, perde habilidades que já teve, né? Então, ele ainda traz uns pontos que são, assim, mais evidentes, né? E aí, a gente sempre fala, Isso eu né? acho muito bacana. Falei. Desculpa, Karen. Eu acho muito bacana você falar aí, que está descrito aí, né? Converse com o seu pediatra. E falando assim, em relação ao diagnóstico, né, de autismo, por exemplo, a gente sabe que existem profissionais muito bons e existem profissionais, né, que são têm uma abordagem diferente, que preferem esperar, mas a gente sabe que não é recomendado, né? Quanto antes a gente tiver o diagnóstico, melhor é o prognóstico da criança. E essa é uma ferramenta muito bacana de você levar para o seu pediatra, né? Esse checklist mesmo, levar. Aí, às vezes, o pediatra falar, olha, por enquanto a gente não identifica atraso, vamos esperar mais um pouquinho, até os 3 anos, né? Porque normalmente eles gostam de esperar até os 3 anos, então a gente mostra, mas olha aqui, doutor, né? O que o CDC recomenda, olha o que, né, os marcos aqui, então é uma forma da gente ir com respaldo para essa consulta médica, né? É uma ferramenta que pode ser usada dessa maneira também, não só ali para a gente avaliar em casa, mas também levar para uma consulta profissional, porque a gente está indicando um instrumento de confiança, né? Exato. E assim, né, Flávia, quando a gente fala, mamães, principalmente do TEA, a gente está falando de um diagnóstico 100% clínico, né? O que significa isso? Que não existe um exame que possa ser feito para identificar, né, e diagnosticar essa criança dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, ele vai ser baseado nas observações e nas demais avaliações dos profissionais. Por exemplo, se você chega com a queixa da não fala, então ela vai te encaminhar para um otorrino, para um fonoaudiólogo e esperar o parecer dos dois, né? Então, quanto mais dados você tiver, quanto mais registros, e eu até coloquei aqui, olha, se possível grave, porque a gente esquece, né? Então, se você tem gravações, eu conheço médicos que pedem para a mamãe separar vídeos por faixas etárias, né, para ele poder ir vendo o que a criança alcançou. De repente, de um vídeo para o outro, ele consegue ver se houve, por exemplo, uma perda de habilidade, que às vezes a gente em casa, só no olho ali do dia a dia, não identificou, né? Então é muito importante esses registros, Isso. né? É E importante aquilo que levar a gente... esse checklist, por exemplo, e até mesmo as nossas anotações, né, que a gente Sim. faz no nosso caderninho, não só a gente não esquecer ali, mas ter, né, e preparada para essa consulta, né, eu acho que é uma dica bem importante, porque a gente tem muitas mães, né, que acompanham a gente, que está nesse processo, né, de pré-diagnóstico, então é uma dica aí muito importante, pessoal, levem relatórios, registros, o checklist, anotações de vocês, tudo isso pode fazer a diferença ali nesse diagnóstico precoce. Exatamente, né? E como a gente falou ontem bastante dos comportamentos, né? Nesse caderninho seu, nesse seu portfólio que você vai montar, se atenta, né? Tenta se atentar às mudanças de comportamento, né? Às vezes você vê que a criança passou um dia muito bem e de repente no dia seguinte ela acordou irritadiça ou depois do almoço ela mudou completamente aquele comportamento, né? Tenta identificar quais foram, né, os possíveis principais gatilhos para essa mudança de comportamento, essa alteração, por exemplo. Pode ser um comportamento, pode ser um humor. E aí, quando a gente fala em gatilho, gente, é legal vocês pensarem de uma forma muito ampla, né? Por exemplo, podem ser pessoas,
tá? Pode ser pessoas, pode ser coisas, pode ser um lugar, pode ser um aroma, pode ser um alimento, pode ser a própria tela, né? Às vezes a gente fica pensando que podem ser algo específico e descarta, por exemplo, a pessoa. Vamos supor que a criança brincou no dia anterior com, sei lá, 4 priminhos, coisa que ela não faz constantemente, né? E aí, no dia seguinte, ela acordou muito agitada, né? Ela pode ter recebido ali uma sobrecarga social para ela que ela não conseguiu regular, ou ela não conseguiu autorregular, né? Então, tudo isso é gatilho para alteração de comportamento e de humor, né? Então, não descarte qualquer situação, né? A gente tem que, de fato, anotar mesmo. E aí, por exemplo, eu dei aqui um print, gente, um print mais ampliado, para vocês verem como que é a estrutura do checklist. Eu peguei o de 2 anos, porque normalmente é a faixa etária que mais chega, né, para gente. E aí, vou dar um exemplo aqui. Marquei aqui, vamos supor, alguma coisa que possa estar pendente com essa criança. Vamos supor que você, mamãe, percebeu que no quesito ali, olha, social e emocional, ele ainda não está imitando os outros, especialmente os adultos e as crianças mais velhas. Às vezes você até identificou, por exemplo, que ele tem imitado o desenho na televisão. Isso acontece, né? Da criança, às vezes, tá imitando a coreografia, sei lá, do Bita, né? Da galinha pintadinha. Mas você percebe que quando são as pessoas, seja crianças ou adultos, você não vê essa imitação, né? E você percebeu ali também um déficit ali no quesito linguagem e comunicação? Por exemplo, você está percebendo que ele não conhece os nomes das pessoas, né? Por exemplo, os familiares ali do cotidiano e as partes do corpo. Você percebe que todo dia você tem que falar que é a vovó, o vovô, o tio, né? Você não está vendo esse reconhecimento imediato dessa criança. E, por exemplo, quando você abre um livro para ele, pede para ele apontar algumas coisinhas, por exemplo, o gato, o au-au, né? E você está percebendo que ele não está atingindo isso, né? Então, o que a gente sugere nesse momento? Defina ali esses comportamentos-alvo para você tentar estimular em casa, né? A gente precisa ter muito em mente que a gente não vai mudar tudo de uma vez. A gente precisa ter consciência dos degraus da escada, mas a gente precisa pensar em um degrau por vez, né? Porque senão você quer colocar tudo como objetivo e sair estimulando tudo de uma vez só, né? E aí na verdade, o que a gente vai conseguir é uma sobrecarga nessa criança. E talvez não vamos conseguir ganhos. Então, vamos focar em comportamentos principais, né? Então, vamos tomar isso aqui como exemplo. Fala aí, Flávia. Pode falar. Não, pode falar. Depois eu complemento. Não, eu resolvi pegar esses exemplos porque eu acho que é os que a gente mais recebe, né? Eu pontuei ali essas questões que eu acho que é o que a gente mais tem, são as dúvidas que mais chegam no Instagram, né? Ah, ele não está reconhecendo isso, não está reconhecendo aquilo, não imita, mas ele está imitando a galinha pintadinha. Eu aponto para o livro, ele não me mostra o que é. Então, peguei ali pontos principais para tentar ajudar vocês a definir um comportamento-alvo e tentar incluir isso numa rotina, né? Isso. Eu acho que para a gente definir também esses comportamentos-alvos, é importante a gente pensar o que seria relevante, né, para a vida dessa criança, né, para a gente definir agora, para a gente querer estimular tudo de uma vez, né, não só para a criança, para a vida, para a qualidade de vida da família, né? Seria que a criança se comunicasse melhor, seria um manejo de comportamento inadequado, né? Então, é importante definir esses objetivos, esses comportamentos-alvos dessa maneira, né? Pensando sempre na qualidade de vida da criança e da família, né? E é importante a gente saber que muitos desses comportamentos que a gente menciona têm pré-requisitos, né? Não é simplesmente
você pegar ali o comportamento que você quer ensinar e pronto, né? Assim, um rumo, então é importante saber desses pré-requisitos. Né? Então tá, a gente escolheu esse comportamento porque vai fazer diferença na vida da criança, na qualidade de vida da família que ela tem esse comportamento, mas quais são os pré-requisitos desse comportamento? Então a gente tem que pensar tudo nisso, né? Sim, exatamente. Caso você queira, né? Normalmente acontece, né? Daquela ansiedade. Eu fui assim, tá, gente? Aquela ansiedade, eu peguei e fui começando. Quando eu comecei, foi que eu entendi o que eram os pré-requisitos, porque você fazia e não acontecia, porque a base ainda estava defasada, né? Mas vamos lá, vamos ver, vamos tentar clarear um pouquinho para vocês. Então, ali a gente viu problema em imitação e na comunicação. Então, vamos tentar trabalhar com esses 2 pontos. Gente, imitação é a maior via de aprendizado, né? E, em contrapartida, para vários comportamentos. Pois é. E ela em contrapartida, a maior dificuldade no TEA, né? Devido ao baixo interesse social, né? O baixo interesse social, ele gera, né, uma dificuldade, uma aversão no contato visual, né? Que, consequentemente, vai desencadear ali uma baixa nessa imitação, né? Por quê? Porque se a criança não olha, mamãe, ela não imita, né? E aí você tá, vamos supor, Karen, mas eu tô fazendo tudo direitinho e tal. Vamos lá. Ah, mas eu sento lá na mesinha e faço direitinho, passo a passo. Vamos pensar aqui comigo. Ontem a gente aprendeu sobre comportamentos e a gente viu que o tempo todo o ensinamento do comportamento da criança, a gente sempre fazia um paralelo com o comportamento do adulto, porque é o comportamento no geral, gente, né? Todas aquelas os ensinamentos e os conceitos que a gente viu de comportamento, ele é para todo mundo, né? Já que a gente passou até o exercíciozinho para você avaliar no seu marido, né? Então, é por aí. E aí, vamos pensar em nós primeiro aqui, adultos. Você, por acaso, imita a atitude de alguém que você não concorda ou que você não está admirando, né? Provavelmente não, tá? Então, o primeiro ponto para essa criança querer imitar é que isso seja motivador. Nós precisamos fazer com que essa ação seja motivadora. E aí a gente deu várias dicas ao longo desses 2 dias, né? Separar os melhores brinquedos ali, os melhores itens reforçadores, né? Você já observou a sua criança, já anotou no caderninho, então você sabe as preferências dela, né? Às vezes ela gosta muito de brincar com balão, e aí você tá lá insistindo no carrinho, né? Ela gosta muito de brincar de bola de sabão e você tá porque tá com giz de cera, que é aquela pinta. Então, reparem se você de fato está fazendo com que essa ação seja motivadora aos olhos dela, né? Seja um desejo dela estar ali com você, brincar, fazer igual, né? E aí, vamos supor que a gente está brincando, tá? Como que a gente começa instigando essa motivação? Seguindo a liderança dessa criança, né? Como é que a gente faz isso? Imita o que ela está fazendo em paralelo. Mas você precisa imitar em paralelo e garantir que ela está vendo, tá? Então, fiquem muito atentas quando a criança, no começo, normalmente, elas brincam muito assim, olha, muito focadas no que elas estão fazendo ali e elas não levantam, ó, a cabeça para participar do jogo, para interagir no jogo, né? Então, atente-se que essa criança esteja de fato ali dentro desse campo visual. Tome o seu lugar nesse campo visual, né? Quer falar um pouquinho, Flávia? Não, eu estou pensando aqui a respeito da imitação, né? Como ela é requisito para muitas habilidades, né? Principalmente assim no desenvolvimento infantil, ela é preciso ser estimulado. É uma das vias de aprendizagem.
E pensando assim, no adulto, a gente usa muito a imitação, às vezes sem perceber, né? Ali para o convívio social, para uma sobrevivência ali. Então, a gente está num ambiente que tem muitas pessoas, automaticamente a gente imita as outras pessoas, né? Faz o que elas estão fazendo. Por exemplo, numa reunião, às vezes na hora do café, por exemplo, dessa reunião, a gente não sabe onde vai ser o momento do café. A gente que é professor, né, tem muita reunião, recebe muita palestra. Então, assim, quando acaba a palestra, a gente vai tomar um café, a gente imita as outras pessoas indo pela mesma direção que as outras pessoas. Então, a habilidade tanto aí para o desenvolvimento infantil, que vai acompanhar a gente durante toda a nossa vida, é uma habilidade importantíssima. Sim. Então, aqui a gente está falando de uma sequência de como você estimular essa imitação, tá? Então, primeiro ponto, que seja motivador. Segundo ponto, seguir a liderança da criança. O que é seguir a liderança da criança? Imitar o que ela está fazendo ali em paralelo a ela, tá? Fica do lado, faça igual e ali do lado. Mas garanta que ela esteja vendo que você está ali e está fazendo o que ela está fazendo. Que ela vai olhar, tipo, caramba, que legal, mamãe tá fazendo o que eu tô fazendo. Ela tá percebendo com essa atitude que você anota e o que ela faz pode ser legal, porque a mamãe tá fazendo também, tá? E aí, eu trouxe, por exemplo, aqui um brinquedinho, um xilofone, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui que eu até dei uma adaptada. Ai, meu Deus, dei uma adaptada nele, eu coloquei uns negocinhos aqui. Opa, do outro lado. É difícil mostrar na câmera. Ah, consegui. E eu vou mostrar para vocês aqui, foi uma adaptação que eu fiz na época que eu precisava conquistar mais esse engajamento, né? Então, por exemplo, o ideal para você fazer um segmento de liderança é que você tenha um brinquedinho parecido, o mesmo brinquedo, né? Para que a criança, de fato, compreenda esse igual, tá? Mas, por exemplo, brinquedos assim, eles vêm com 2 batedores, né? Então, você tem o mesmo brinquedo e tem 2 batedores, caso seja essa opção. E aí, vamos supor que a criança estava lá assim, ó, só passando, né? Você pega o seu e passa também, tá? Não fala nada, só passa e deixa que ela perceba. A gente segue a liderança dessa criança alguns segundos, tá? Karen, mas como que eu sei esse tempo? Bom, esse tempo é para a gente criar ali essa primeira conexão, né? Se a criança não fugiu, é porque ela engajou com você. Se essa criança sorriu para você, então melhor ainda, né? Aí a gente continua. E aí vamos supor que você passou também e você faz um sonzinho legal. Prum, prum, prum. Beleza. Se você viu que essa criança permaneceu ali com você alguns segundos, peça para ela uma variação, tá? Por exemplo, vocês estão fazendo assim, resolve fazer assim, tum, 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 tum. Vê se ela faz, né? Dá um tempinho para ela, fala para ela, faz igual. Se ela não fizer só com o seu comando verbal, né? Você mostra para ela, dá um modelo. Faz igual, filho. Assim, ó. Tchum, tchum, tchum. Faz igual. Se ele não fizer, você dá o suporte, ajuda ele a bater um pouquinho, cumpriu ali? Muito bem. Continua imitando essa criança, né? É importante a gente ter em mente o seguinte, quando a gente precisa de uma imitação, quando a gente deseja uma imitação, a gente, por exemplo, você poderia cair na tentação de falar bate, bate, né? Mas aí você já está dando um comando, né? De segmento de comando. A gente já sai um pouquinho dessa imitação. Então, você usa esse termo faz igual mesmo. Pode falar faz igual, filho. Se ele não fizer, você vai sequenciando a escala de suporte, que a gente já mencionou nas outras aulas, e reinicia o ciclo e mantém a constância, né? Então, a imitação, né, como... Pode falar, Flávia. E assim, a gente dá a dica do brinquedo, né? Mas a gente sabe que eles gostam de outras coisas também. E é a mesma coisa, é válido com a panela da cozinha, com a tapoeira, o copo, uma
caneta, qualquer coisa, né, que eles estejam brincando, que eles estejam engajados, né, não necessariamente precisa ser um brinquedo, né, a gente pode introduzir dessa forma que a Karen falou. E eu lembro muito da fala da Maíra Gaiato, né, que eu acho que todo mundo aqui deve conhecer, que ela fala que a criança tem 3 zonas, né, a zona de conforto, a zona de estimulação e a zona de desregulação. Então, o nosso maior intenção é tirar a criança da zona de conforto, trazer para a zona de estimulação, voltar para a zona de conforto, para que ela não chegue na zona de desregulação. Então, sempre vai ser esse trabalho. Ela está ali na zona de conforto dela. Então, eu dou um pouco de estimulação, onde ela é estimulada, e volto para a zona de conforto dela. Né? Então, esse que é o trabalho que a gente tem que fazer, esse trabalho inicial, né? Pegar esse engajamento, observar o que a criança está engajada, seja brinquedo, seja qualquer tipo de material, e fazer esse procedimento que a Karen explicou. Exatamente, gente. Passo a passo é o mesmo para todas as situações, tá? Agora, por exemplo, eu tô aqui brincando com ele, ele gosta muito dessa música e ele não imita a minha coreografia. Gente, não começa com coreografia. Coreografia é muito difícil. Envolve um planejamento motor muito grande, um raciocínio, tá? As mães, às vezes, têm mania de usar a musiquinha cabeça, ombro, joelho e pé. Gente, não tem música mais difícil para criança. Então, calma, vamos devagar. Vamos começar com a imitação de um encaixe, vamos começar com uma imitação de jogar alguma coisa, né? Tá ali, sei lá, numa rotina da casa, tá lavando, tá passando, tá cozinhando. Pense em coisas simples, tá? Primeiro, coisa simples, tá bom? Lembrando que, assim, as imitações, elas costumam acontecer, né? Primeiramente no motor, tá? Antes da criança imitar a fala, ela imita no motor, ou seja, ela vai fazer uma imitação motora, uma imitação de um gesto, de uma ação que você está propondo ali naquele momento, tá? Para depois imitar a fala. Mas, Karen, ela já está imitando no motor e não imita na fala. Ó, não é uma coisa diretamente, porque quando você chega na imitação da fala, aí a gente já está falando de comportamento verbal. Então, você vai precisar levar em consideração os requisitos do comportamento verbal, tá? Se ela está galgando dentro dos avanços do comportamento verbal. Lembra que a gente falou no outro dia, né? Da questão da imitação do sonzinho intencional, mas que às vezes não parece com a palavra inicialmente, depois vai parecer com a palavra, depois a imitação da fala. Mas antes disso, ela já apontou. Antes disso, ela já fez a comunicação por contato visual, tá? Então, é outro pré-requisito, ok? Então, vamos devagar com essa ansiedade aí, tá? Mas o passo a passo da imitação, basicamente, tem o mesmo segmento. É legal vocês entenderem o seguinte, igual a Flávia falou das 3 zonas. Se você deixar a criança chegar num momento de desregulação, você vai precisar esperar ela se modular primeiro, né? Se autorregular, por exemplo, com os stims, né? Eu não sei como a sua criança se comporta. Por exemplo, ela pode querer correr, ela pode querer pular, né? Ela pode fazer os flaps, depende, né? Pode vir a gerar um comportamento inapropriado, a gente não sabe como foi essa desregulação. E assim, dentro do espaço... É a mesma fuga, né, Karen? Sim, que é um comportamento inapropriado. Pois é. Então, assim, aí o que acontece? Quando a gente fala de estratégia naturalista, né? A Sally Rogers, que é a criadora do modelo Denver de intervenção precoce, ela traz os 5 passos, né? E dentre eles está justamente você trabalhar na zona de conforto social dessa criança, tá? Então, você se posiciona ali dentro do campo visual dessa criança, né? Ou seja, você se posiciona de modo a formar um contato visual, né? Então, você que entra, né, na direção do contato visual dessa criança, mas você precisa manter a zona de conforto social. Às vezes, essa criança não gosta de brincar muito próximo. Às vezes, essa criança é uma criança que não gosta de muito toque físico, tá? Às vezes, é uma criança
que não gosta de falar muito alto. Então, de repente, é uma criança que você tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de fazer até mesmo os sonzinhos que a gente usa muito, né? As onomatopeias, um tibum e tal. Então, a gente tem que identificar essa zona de conforto dessa criança, para que a gente evite que ela vá para a zona de desregulação. Porque quando ela vai para a zona de desregulação, aí ela precisa voltar, ela precisa se regular, e a gente vai começar o processo todo de novo, né? Então, por isso que é importante, que a gente falou ontem, né? Da questão da observação desse comportamento. Tira um tempo, observa a sua criança, anota, entende o que ela gosta, entende o que ela não gosta, principalmente, né? Porque o que ela não gosta vai gerar comportamento inapropriado. Então, é melhor que você evite o que ela não gosta de modo inicial, né? E de observar a criança ali no momento, né? Como que a gente sabe que a criança está engajada? Né? Ela demonstra, se ela passa tempo, passa bastante tempo naquela mesma atividade, então a gente já engaja ali, por mais que a gente não saiba, nossa, eu não sabia que esse era um reforçador para o meu filho, mas se ele está ali engajado, passando um tempo ali, outras formas, né, de demonstrar engajamento, o sorriso, se a criança sorri, se ela demonstra interesse, algum tipo de felicidade de estar ali, é uma forma da gente saber, né, qual que é esse motivador. E usar ele a nosso favor, né, sempre fazendo o que a criança quer um pouquinho, e volta um pouquinho o que a gente quer, faz o que a criança quer, fazendo essa troca, né, de turno. Dessa forma a gente consegue essa tão sonhada estimulação. Isso. E aí, conforme você vai fazendo as variações, é quando você leva ela para a zona de estimulação, né? E aí segue a sequência da escala de suporte. Pode ser, mamãe, que hoje você precisou dar, por exemplo, um suporte físico para ela fazer ali a ação que você propôs. Pode ser que amanhã, só no suporte gestual, ela já faça. Pode ser que daqui a 2 semanas, só no verbal. E pode ser que daqui a pouco, só de você fazer, ela já vai executar. Então, a gente já começa a ter aí uma imitação espontânea, tá? Eu ia falar do que eu adaptei aqui no brinquedinho e acabei esquecendo. O Isaac sempre gostou muito de brinquedinhos musicais. E aí, o que acontece? O xilofone é um brinquedinho muito legal, só que ficar só trabalhando as cores não estava legal, né? Até porque uma criança que ainda não falar as cores era muito complicado. Então, o que eu fiz? Eu peguei fita crepe, ó, e escrevi 1, 2, 3 e escrevi ABC. E aí, na hora da variação, eu propunha, sabe? Tipo, ABC, ABC, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, assim, eu tentava trazer ele brincando, dando alguma outra função pro xilofone, né? Que não fosse apenas uma variação mesmo. Sonzinhos. Para poder ficar ali mais, como é que eu posso dizer? Mais envolvente, né? Porque ele gostava muito das letras e dos números. E se você parar para pensar, né, gente, são palavrinhas curtinhas, né? O A, B, C são palavrinhas pequenas para a gente pronunciar, para eles também. E 1, 2, 3, né? Então, a gente conseguia manter o mesmo brinquedo usando uma variação, né? Então, olha só. Aqui, a gente tinha visto a criança com a imitação, então a gente propôs aqui um procedimento de imitação. Aqui embaixo, a gente tem uma criança, né, com a questão da comunicação, que não estava conhecendo, né, as pessoas, os familiares e as partes do corpo e não apontando no livro. E aí, então, no quesito comunicação, o que a gente pode trazer aqui de dica? Cria uma rotina visual. Ontem a gente até comentou sobre isso também, né? Eles são muito visuais, então criem rotinas visuais. Eu até trouxe aqui alguns cards para vocês que eu uso em casa, que eu fiz do Isaac, por exemplo, olha, a hora de ler o livro. São fotos dele, gente, que eu tiro e plastifico, tá? Coloco informação do dia, ó,
vai vestir a calça, tá vendo? Esse daqui é para previsibilidade, né? No dia de cortar o cabelo, na hora de papar. Então, monta a rotina com a criança visual. Você tem um maior ganho de vocabulário, né? A rotina traz essa previsibilidade e você pode usar também para essa questão dos familiares que, por exemplo, ali estava sendo um problema para aquela criança. Então, olha só. Ó, o dia de brincar com os priminhos, aí eu já mostro para ele. Vai ver a vovó, o Dindinho, o vovô, né? Pode fazer da mamãe, do papai, para a gente de fato ir treinando essa criança, né? Com os cardzinhos visuais. Em casa, quando você tiver, por exemplo, com os familiares, vai associando as fotinhas, né? Vai apontando. Então, assim, a forma da gente conseguir melhorar esse quesito, né? Outro ponto que estava escrito lá era a questão do livro. E aí é muito legal a gente, primeiramente, tentar fixar, por exemplo, um livro por semana, né? Às vezes a criança tem muitos brinquedos. Então, vamos juntar, fazer um rodízio de brinquedos, né? Isso são estímulos. Às vezes, o quarto da criança está com muito brinquedo assim, super disponível, ou às vezes a sala da sua casa, né? Que acaba virando ali uma outra área de brinquedos. Então, vamos deixar o mínimo possível, 2, 3 no máximo. Arruma, mamãe, saco transparente, tá? Coloca no alto, ou então aquelas caixas transparentes, coloca no alto de modo que ele veja o que é, mas não consiga alcançar. Tenta separar. E aí os livros, vamos tentar trabalhar um por semana, né? Por quê? Porque aí você consegue, além de trabalhar ali o próprio repertório que o livro traz, a questão da repetição é muito importante. Porque aí você foi falando, foi mostrando. Às vezes, quando você der o prompt, né? Quando você der aquele tempo de espera para a criança, ela mesma já vai mostrar quando você nomear, porque a gente já está fazendo meio que uma rotina naquela utilização daquele recurso, né? As partes do Isso, corpo. e Fala falando, aí. falando um pouquinho só sobre a rotina visual, eu recomendo demais. Eu gosto muito, até para crianças assim, que a gente acha que se comunica bem, é interessante, é importante, né? Aqui em casa eu uso para as minhas duas meninas, tanto típica quanto atípica. E assim, por mais que eles saibam o que eles precisam fazer, quando a gente tem um apoio visual, é outra coisa, né? O andamento ali fica muito mais fácil, né? A gente tem essa compreensão visual muito forte. Nós adultos, a gente faz lista de supermercado, a gente faz lista de tudo que a gente precisa fazer, então a gente tem que pensar muito nesse apoio visual, como rotina visual para a escola, rotina visual em casa. É muito bacana, assim, é uma diferença muito grande que dá na comunicação e na interação dessa criança com a gente. Sim, por exemplo, vai sair de carro, né? Tira a foto da criança no carro para ela entender, na pracinha. Se Isso. precisar, carrega alguns cards na bolsa. Às vezes eu carrego, porque Uhum. para quando Isso. chegar no local eu já mostro antes, falo, ó, agora a gente vai aqui, né? Para a gente poder cada vez mais E ela gerando vai essa previsibilidade. associando. Isso, para a gente até reduzir, gente, conforme maior aumento aí da previsibilidade dessa rotina, a chance de você reduzir comportamentos inapropriados é muito grande, né? Então, Muito, use, muito grande. Aqui em né? casa ajudou muito nessa questão de redução de comportamento inapropriado. Pois é. Nomeação das partes do corpo no banho, né? Você nomeia quando você estiver passando a bucha, sempre. E aí, com o tempo, você vai dando a bucha na mãozinha dele e você vai repetindo a parte, por exemplo, passa no pé. E aí, vamos supor que de primeira ele não passou. Escala de suporte. Passa, filho, no pé. Aponta para o pezinho dele. Se ele não passar, pega a mãozinha, pé. Muito bem, né? E aí você vai fazendo a sequência com as outras partes. Vai nomeando o tempo todo.
Dentro da rotina, vamos supor, tá ali cozinhando, tá lavando, tá passando, né, varrendo, não sei, qualquer coisa que a gente precise fazer, né? Tenta introduzir a música. Lembra quando a gente falou também que às vezes a casa tende a ficar muito silenciosa devido a essa não fala, então acaba que a gente também não fala, né? Então canta música. Uhum. E aí, se a gente está precisando, né, como era o caso daquele checklist ali da criança, nomear as partes do corpo, eu gosto muito daquela musiquinha do Se Você Está Contente, Bata Palma, e eu adaptei ela para muita coisa em casa, para ensinar outros comandos, e foi super legal. E aí, uma dica que eu dei é o seguinte: pega um post-it, ó, anota na geladeira, por exemplo, depende do tempo de tolerância da sua criança, tá? Se ela tá mais agitada, se ela tem um tempo de espera menor, coloca só 2 coisinhas, tá? E depois você progride. Por exemplo, ali, cabeça e nariz, né? Então, se você está contente, põe a mão na cabeça. E aí depois põe a mão no nariz, né? Você vai cantar a musiquinha. Deixa anotado ali a ordem das palavrinhas que você está cantando a música. Por quê? Canta essa música a semana toda, na mesma ordem, para ensinar o mesmo comando. Em algum momento, quando você der o tempo de espera numa determinada parte da música, vê se ele vai completar. Às vezes ele vai completar com a melodia, às vezes ele vai completar já com a própria ação, às vezes ele pode completar um finalzinho da palavra. Então, assim, vamos criando momentos para que essa estimulação em casa seja cada vez mais rica, né? Isso, oportunizar, né, esses momentos. E não necessariamente a gente precisa estar ali sentadinho, brincando, né, no tapetinho, na mesinha. Vamos aproveitar esse momento da rotina, às vezes introduzir essas musiquinhas, né, de forma aleatória, e em algum momento a criança vai, né, responder, seja respondendo a palavrinha, né, como você falou, o finalzinho da palavra, respondendo a ação. Isso. É gradual, gente. É gradual. Mas precisa da constância da nossa parte, né? Eu trouxe aqui para vocês um modelinho de rotina. Esse material aqui, ele é parte do curso Olha para a Mamãe. Mas, para vocês terem uma ideia, tá? Por exemplo, segunda-feira, aí tem ali contato visual, né? Livro Olho no Olho. Existe um livro que eu sempre mostro para as mamães, que é um livrinho que ele tem as partezinhas ele tem um buraquinho do olho e ele tem uma careta, né? Cada página é uma caretinha. Mas você pode improvisar, por exemplo, você pode desenhar com a sua criança uma máscara, né? Recortar os olhinhos e brincar ali, né? Para que traga mesmo esse contato para os olhos. Ou, por exemplo, cantar a musiquinha da Janelinha Abre, né? Que ela é direcionada aqui para os olhinhos, né? Imitação, fazer caretinhas, orelhinha de coelho, né? Traços no papel, pedir para fazer igual. Depende do que você consegue fazer dentro da rotina, né? E qual o momento que a sua criança está. Esse daqui eu estou mostrando uma coisa generalizada, né? A gente vai depender ali, como a gente viu lá no checklist, você identifica o que você precisa de comportamento-alvo para que a sua criança consiga melhorar, por exemplo, a autonomia, comunicação, o que é mais urgente naquele momento, e você pode traçar situações dentro do dia a dia para isso, né? Seguir comandos, por exemplo, essa própria musiquinha que eu dei o exemplo, treinar a VD, por exemplo, pega, e aí você pede algum objeto que esteja dentro do campo visual dessa criança, pega e dá para a mamãe, né? Que você já está aqui treinando um comando duplo. A linguagem, ler um livro, e aí você tenta manter esse mesmo livro, né? E aí, sucessivamente, tem várias formas de brincar de acordo com os objetivos daquele momento, né? E dá para vocês perceberem, gente, que são situações simples. E o ideal é que você, de fato mesmo, repita nos momentos ao longo da semana para a criança se acostumar com aquele repertório. No começo, a gente precisa, né,
fazer essa adaptação mesmo. Você está treinando essa audição dela, essa receptividade, né? Então, fica aqui um exemplo de rotina. Não esquece de sempre dar um reforço positivo, né? Quando a criança conclui a tarefa, sempre dar um parabéns, né? Eu não sei qual reforço que a sua criança gosta. Aqui em casa, na época, a gente treinou o bate aqui, né? E faz o soquinho. Ele gostava daquilo, né? Sempre dá o objeto solicitado quando ele tentar verbalizar alguma coisa, né? Para você, de fato, empoderar essa criança com o pensamento de que a linguagem é poder. Então, ela tentou, né? Ela fez lá o passo a passo da comunicação para solicitar, né? Sei lá, o biscoitinho, a água, ou o brinquedinho que estava no alto, ou até mesmo uma colher, porque ela estava vendo você ali brincar na pia, né? Não sei. Sempre valide as tentativas de comunicação para que elas progridam e para que elas se repitam, né? Para que esse comportamento aumente de frequência, né? Isso mesmo. É muito importante falar do reforço, né? Porque não existe comportamento sem reforço. Um comportamento só existe se ele tem um histórico de reforçamento, né? Se ele não existe, é porque ele deixou de ser reforçado. Então, esse pode ser um reforço social, né? Que envolve o outro, um parabéns, um bate aqui. Eu comecei a usar com a minha turminha na escola, né? Eles estavam demorando fazer fila depois do parque para voltar para a salinha. Então, eles colocavam eles em fila e quem estava na fila ganhava um yes. Aí eles batem na mãozinha, eles ficam super contentes. Hoje todos fazem fila, né? Porque eles querem o reforçador ali, o reforçador social que é bater na mão da professora, né? E a professora elogiar. Em alguns casos, o reforçador social não é suficiente e a gente pode, sem problemas, entrar com um reforçador mais extrínseco, né? Um reforçador mais concreto, uma guloseima que seja. Então, vai depender muito do individual, né? Da necessidade individual de cada criança. Isso mesmo, né? Bem, então eu acho que a gente conclui aqui um exemplo de rotina nessa jornada, né? Ao longo desses 3 dias, a gente veio construindo essas falas com vocês, né? Então, vocês vieram crescendo nos aprendizados e hoje a gente meio que consolidou essa rotina com algumas sugestões de atividades, né? E a gente espera que vocês pratiquem. Gente, o importante é praticar. A gente precisa praticar, porque às vezes a gente cai na armadilha do conhecimento. Tem que ter muito cuidado com isso. Você fica ali estudando, salvando. Nossa, essa brincadeira é legal, vou fazer. No fim das contas, você não coloca em prática. Se você não coloca em prática, a sua criança não evolui. Então, a gente precisa que as estratégias sejam aplicadas da maneira correta, né? É exatamente por isso que a gente passou esses exercícios práticos, né? Que você colocou lá nos primeiros slides. Observar, registrar e agir. Não é à toa, gente, que a gente passa esses exercícios, porque a gente sabe, né, que dá resultado a partir do momento que a gente passa a observar de verdade as nossas crianças, né? Gastar um tempo ali de qualidade observando. Esse registro é importantíssimo. Às vezes a gente fica cheio de ideia, né? Hipóteses, sugestões na cabeça e não coloca no papel. A partir do momento que a gente coloca no papel, a gente consegue visualizar muito melhor todo esse planejamento. E agir, a gente precisa agir, pegar essas informações, né, e fazer. Não adianta a gente ter o conhecimento, ter as dicas, né, as sugestões, e se a gente não coloca em prática, né, muitas pessoas não têm a disponibilidade de estar ali muitas horas por dia brincando, mas a partir do momento que a gente tem poucos minutos por dia, né, de qualidade, com objetivo adequado ali, selecionado, trabalhando os pré-requisitos desse objetivo, com certeza a gente vai ter sucesso. Exato, né? Então, a gente deixa aqui, mais uma vez, as nossas redes sociais, vocês nos encontram ali, né, para um apoio, tá? E falar para vocês que a gente também tem um trabalho relacionado a esse treinamento parental, né? Uma mentoria para mães atípicas.
trazendo essa ciência ABA de uma forma muito descomplicada para ser aplicada em casa, né? Então, a gente tem um programa de estimulação correto em casa, né? Para definir os objetivos, trabalhar as 12 principais áreas, aprender sobre escala de suporte, tanto na autonomia, né, nas AVDs, né, como no brincar, estratégias naturalistas, né, manejo de comportamentos, como montar essa rotina. E, em paralelo a tudo isso, como a gente mencionou, né, para vocês até ao longo desses dias, acaba que a gente consegue construir ali o desenvolvimento dos pré-requisitos para alfabetização no TEA, né? E aí tem dicas, estratégias e os materiais que a gente prepara. Então, se vocês quiserem nos encontrar, né, nessa jornada, a gente tem a nossa mentoria e a gente vai deixar o link, né, no card desse vídeo, depois vocês podem clicar. Quem tiver no nosso grupo de WhatsApp pode tirar dúvidas, né, conosco. E eu acho que caso você não possa agora, nesse momento, a gente está aqui também com os nossos atendimentos, né, Flávia, individualizados também, caso você precise de uma orientação nesse momento. A gente tem consultorias individuais, né, online. E acho que é isso, mamãe. Fala um pouquinho, Flávia. A gente tem esse trabalho, né, individual, que eu já faço aqui, tanto de forma presencial quanto online na cidade, a Karen também faz esse trabalho. E a mentoria seria uma forma, assim, né, de pegar na mão dessa mãe, né, que recebeu todas essas dicas, que de alguma forma já implementa alguma coisa, né, e fazer, assim, de forma individualizada para a sua criança, né, planejar, avaliar, planejar, e a gente vai estar dando todo o suporte, né, individual. Então, é específico, então é muito bacana, né? Porque a gente consegue trazer dessa forma individualizada, de cada mãe para cada filho. E a gente convida vocês, para quem, né, quiser dar esse passo de avançar no planejamento, da avaliação dos seus filhos, a gente vai estar muito contente de poder ajudar, guiar vocês nesse processo. Exatamente. Então, acho que é isso, né? Encerramos hoje a nossa jornada da Rotina que Ensina. Isso. E você nos encontra nas nossas redes sociais e para as mães que estão no Instagram, no grupo de WhatsApp privado, a gente tem ali um momento de tirar as dúvidas e esclarecer todo esse projeto. Né? Isso mesmo, pessoal. Queria agradecer muito todo mundo que participou, que assistiu às aulas, né? Que deu feedback. Tiveram pessoas que acompanharam, né? E deram esse feedback positivo, né? Sobre as aulas, a gente agradece muito, a gente realmente prepara, né? Com muito carinho, com o intuito de ajudar mesmo. Às vezes uma ajuda que a gente não teve, né, Karen? E que depois de um tempo passando por muita coisa, a gente conseguiu, graças a Deus, adquirir conhecimento e experiência, né? Que é o mais importante, ali na prática, no dia a dia. E hoje a gente pode estar compartilhando com mais mães. Exatamente. Então, a gente espera vocês no grupo e obrigada a todos e até a próxima, gente. Boa noite. Obrigada, tchau, pessoal. tchau. Boa noite. Tchau.